Olá, meu querido, minha querida, receba o nosso abraço carinhoso. Nós estamos de volta para dar continuidade ao nosso treinamento do MDG. E eu sei que Deus é maravilhoso, sei que Deus é tremendo, sei que Deus está, de fato, nos preparando para algo muito grande. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ok? Hoje nós vamos falar sobre o pecado do cristão, né? É o MDG, Modelo de Discipulado da Galileia, número 18, o pecado do cristão. Afinal, o crente é ou não é um pecador? O crente é ou não é considerado pecador? Bom, no ponto de vista de Deus, o crente é justificado, ou seja, ele foi tornado justo. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes. Quando você aceita Jesus, então o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E aos olhos de Deus, você se torna justo. Não que você seja justo. Aos olhos do Senhor, você se tornou justo. Por isso é que você é salvo. Porque aos olhos de Deus, você é justo. Romanos capítulo 8 diz que nós fomos justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos foram justificados. Então, no ponto de vista de Deus, nós fomos justificados, não somos pecadores. Deus olhando para a gente, Deus não vê o nosso pecado. Mas, o que é que diz a palavra? Vamos analisar, vamos ler aquele nosso versículozinho que embaraça muita gente. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago capítulo 2, versículo 10. Estou com a minha Bíblia nova aqui, né? A minha Bíblia King James, agora já com o Antigo Testamento. Nós vamos ler juntos Tiago 2,10. Diz assim, procura aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versículo 10. O que é que diz a palavra de Deus a respeito? Diz assim, posso ler? Posso? Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então você cumpre toda a lei, mas se você errar um só item da lei, a Bíblia diz, não é o pastor que diz, não sou eu quem está dizendo, a Bíblia diz que você se torna culpado de ter quebrado a lei integralmente, ou seja, você errou um item e você é visto como um pecador, porque você quebrou a lei integralmente. É como se você tivesse quebrado toda a lei. Você consegue entender o que eu estou falando? Entende? Então, como é que um crente pode ser santo? Como é que um crente não é pecador? Quem dentre os crentes, dentre os cristãos, poderia dizer que não tem pecado algum? Quem? A Bíblia diz, se tiver um pecado, tiver errado uma só vez, um só item da lei, você será culpado de ter transgredido toda a lei. Então todos pecaram. Então, no ponto de vista de Deus, o cristão
ele é justo, mas do ponto de vista de Deus. Não vamos confundir as coisas. Deus olha para o homem e vê justo, o cristão, aquele que foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Por isso nós temos certeza da nossa salvação. Mas não de fato, de verdade, de acordo com as nossas atitudes, porque nós continuamos errados. Você observa o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, verso 28. Eu não vou ler, mas eu vou citar aqui, porque para a gente ganhar tempo, eu acho que você depois deveria ler. Né? A Bíblia diz que Jesus disse isso, se um homem apenas olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Veja bem, não precisa tocar na mulher, não precisa abraçar a mulher. Mas se ele apenas olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então você vê aqui a rigidez da lei, e eu pergunto, quem dentre os cristãos seria tão ousado a ponto de dizer que não cometeu erro algum, que não tem pecado algum, se a lei é tão rígida? Então nós podemos concluir que, no ponto de vista de Deus, nós fomos justificados. Deus olha para a gente e nos vê como pessoas justas. Tudo bem, não se discute. Por isso é que nós somos salvos. Mas no ponto de vista prático, ou seja, entre nós aqui, todo cristão é também um pecador. É óbvio que você não vai fazer as mesmas coisas que uma pessoa que está lá fora, no mundão, enchendo a cara, né? A pessoa está lá sem compromisso nenhum com Deus. Talvez você não cometa os mesmos erros. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,10 que se você cometer um erro, você transgrediu um só item da lei, você será culpado de ter transgredido a lei integralmente. Então não tem para onde correr. Bispo, afinal, o crente é ou não é pecador? Claro que é, não no ponto de vista de Deus, porque se ele realmente creu, ele foi justificado. Mas na prática, na verdade, o que nós somos é pecadores, porque nós pecamos, porque nós desagradamos a Deus, porque nós muitas vezes fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Agora, a gente precisa continuar tendo entendimento da palavra. Romanos 3,28 fala sobre o poder da fé, o poder que a fé tem de nos salvar. E eu quero ler com vocês o que está escrito, então, Romanos 3,28. Esse versículo também é extremamente importante. Eu queria que vocês acompanhassem com a sua Bíblia, né? Com a Bíblia de vocês aí. Olha o que diz aqui. Posso ler? Romanos 3,28, já acharam? Eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada. Diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Ou seja, mesmo que o cristão não obedeça à lei, mesmo admitindo que o cristão ele é pecador, mesmo sabendo que a lei é rígida demais para que nós tenhamos condições de cumpri-la, a Bíblia diz em Romanos 3,28 que nós somos salvos. Veja bem, olha como está escrito: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado, ou seja, tornado justo pela fé,
independentemente da obediência à lei. Mesmo que o crente não obedeça à lei, e não vai obedecer, ele não vai obedecer, não tem esse, não adianta querer dizer que, calma, de que você é muito, não adianta, porque a Bíblia diz que se você errar um só item da lei, você é tão culpado quanto os outros, porque você será culpado de ter transgredido a lei integralmente. A gente tem que entender a palavra de Deus. A gente tem que interpretar a palavra de Deus tal como ela é. Pois bem, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o quê? Que a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é? Para que ninguém se glorie. Salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça, mediante vamos lá, quero ouvir daqui, vamos lá. Fé. Entendeu? A salvação vem pela graça mediante a fé, não por obras. Então nós somos salvos não pelas obras. A gente está falando muito sobre isso aqui. Não é pela maneira de vestir, não é pela forma de falar, não é porque eu vou, sabe, para os cultos de consagração, eu vou jejuar. Isso tudo é muito legal, você jejuar, você se consagrar, você fugir do pecado, mas não é por isso que você vai ser salvo. Salvação não vem de obras, não adianta fazer caridade, não adianta. Salvação é dom de Deus. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz que a salvação vem pela graça mediante a fé. Você entendeu? Então, vamos lá, o que a gente falou até agora. Como é que fica o pecado do cristão? Ora, no ponto de vista de Deus, o cristão está justificado. Ele é justo. Para Deus, o cristão é justo. Vai para o céu. Mesmo quando ele erra, ele vai para o céu. Tem gente que briga comigo por causa disso. Tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Mas é a verdade, irmãos. A salvação não é por obras. Senão teria que andar todo certinho. Antigamente era, na lei era. Na época da lei, hoje não. Hoje a salvação é pela graça, favor de Deus, mediante a fé. Entendeu? Então todo cristão é pecador? É. Agora, mesmo pecando, nós somos salvos. Nós somos justificados. Isso é importante dizer. Agora, vamos para esse outro lado aqui. Vamos entender. Oba, oh, que beleza. Eu posso pecar à vontade porque eu sou justificado. Então eu vou para a farra, eu vou para a night, eu vou fazer, vou acontecer. Você não é bem assim. Tá? A gente tem que entender que quando a gente diz que o cristão ele é salvo, mesmo quando ele desobedece à lei, é porque muitas vezes é inevitável que a gente erre. Mas a gente tem que entender a palavra. Primeiro, vamos lá. Cristão não tem prazer no pecado. 1 João 3, verso 9. Vamos ver. Vou abrir aqui minha Bíblia, você abre aí. 1 João, né? 1 João, deixa eu abrir aqui. Capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se você realmente nasceu de novo, se você realmente é uma nova criatura, então você não vai ter prazer no pecado. 1 João 3, verso 9. Você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não vai querer viver no pecado, porque o Espírito de Deus habita em você. As suas prioridades são outras, as suas vontades são outras.
Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você vai pecar porque todo ser humano é pecador, mas não voluntariamente, não, opa, vou sair, vou fazer, vou acontecer, nada disso. Outra observação importante, todo pecado tem uma consequência. Vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler o versículo 7. Acharam? Vamos lá. Diz assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. É interessante a gente dizer isso pelo seguinte, olha, vamos pegar aqui uma situação, tá? Às vezes o pastor está na igreja, a igreja está assim, está lotada de gente. Aí o pastor vai fazer uma oração de cura. Deus agora faz o milagre, Senhor, cura. Aí muitos são curados e outros não são curados. Será por quê? Ah, é fé, é uma questão de fé. Pode até ser, mas também pode ser porque muitas pessoas Deus não quer curar. E por que não quer curar? Por causa das consequências. Muita gente já deixou sementes muito ruins aí pelo caminho. Você entende? A Bíblia diz que Deus vai dar a cada um segundo o seu plantio. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, quando você vê uma pessoa sofrendo muito, uma pessoa, sabe, batalhando ali, muitas vezes, ele está ali sofrendo consequências dos seus próprios erros. Muitas vezes ela está pagando pelas suas negligências, ela está pagando pelas suas rebeldias com Deus. Agora, está salva? Está salva. Para o céu ela vai. Porque salvação não depende de obras. Efésios 2, versos 8 e 9. Não é por obras que as pessoas são salvas. Você consegue entender? Então, toda vez que você peca, você tem uma consequência. Então está aí um bom motivo para você não pecar. Primeiro, porque quem é de Jesus não tem prazer no pecado. Segundo, que todo pecado traz uma consequência. Se você disser, vamos ali assaltar aquele banco ali, vamos, tudo bem. Mas você está correndo o risco de ser preso, de você ter todo pecado, tem uma consequência. Aí mexer com a mulher dos outros, você tem uma consequência. Entendeu? Todo pecado tem uma consequência. Às vezes você vê uma mulher que está sendo desprezada pelo marido. Por quê? Porque enquanto ela achou que estava segura no casamento dela, ela foi chata, brigona, enjoada, faladeira, ela não cuidou do marido, não cumpriu bem o seu papel. Um dia o marido aloprou, não quer mais, sabor. Ó, consequência do pecado dela. A mesma coisa ao contrário. Às vezes o homem é mulherengo, é farrista, ele vive... ele não respeita a família. Aí um belo dia, ele vai ficando velho, vai botando o pé no chão, aí ele quer a família, aí ele quer viver com a família, aí os filhos estão revoltados, a mulher está revoltada, a mulher não quer mais saber dele, tolera, suporta, mas também não quer saber mais dele. Entendeu? Consequência do pecado. E um outro bom motivo para você fugir do pecado, esse a gente não vai nem ler, a gente vai falar, porque já é um versículo muito conhecido nosso, é honrar para ser honrado. Quem quer ser honrado aqui? Levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão aí. Quem quer ser honrado? Deixa eu ver. Ah, tá certo. Todo mundo quer ser honrado. Quem não quer ser honrado? A Bíblia diz o quê? O Senhor disse, aos que me honram, eu honrarei. Então, é um bom motivo para a gente se santificar, para a gente fugir do pecado. O cristão tem que fugir do pecado. Porque naquilo que ele honra a Deus, ele vai ser honrado por Deus.
E para encerrar, nós vamos ler esses dois versículos. Primeiro, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, olha: caros irmãos, acharam aí? Acharam? Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Tudo bem, sou livre. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Eu costumo dizer que a gente é livre até para se santificar, né? A gente é livre até para mudar a vida da gente. Vamos lá, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Quer dizer, você não pode fazer uso da liberdade que Deus te deu para poder dar vazão, extravasar a carne. Quer dizer, vou sair, vou fazer, vou pecar, vou pintar, bordar, pintar o sete, como se diz por aí. Não tem nada a ver. Você não é de Jesus? Você não tem que dar liberdade à carne, né? Você vai desonrar a Deus. Vamos lá, 1 Pedro 2,16. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 Pedro 2,16. Diz assim, acharam aí? Diz assim a palavra de Deus, para a gente encerrar. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. O que o servo faz? Ele obedece, né? Então a gente tem que viver como servos de Deus, na obediência ao Senhor. Então, como é que fica o pecado do cristão? Diante de Deus, aos olhos de Deus, nós somos justificados. Mas na prática, todos nós somos pecadores. Porém, se nós estamos em Cristo, então nós não seremos julgados. Mesmo que nós cometamos os nossos erros, e cometemos com certeza, nós seremos justificados. Romanos 3,28. E também não adiantaria andar todo certinho, não, porque obras não salvam ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo, certo? E não adianta também você pensar que pode fazer o que quiser, não, porque crente não tem prazer no pecado. Quem peca tem consequências, e quem é de Deus quer honrar para ser honrado. Que o Senhor te abençoe através deste ensinamento, que você possa desenvolver a sua fé e colocar sempre a sua vida na presença do Senhor. Deus esteja contigo.